A paz do Senhor. Está todo mundo feliz? A pastora Isabela, a gente intercedeu pela conferência que está tendo lá em Portugal, né? E nós não sabemos que a palavra de Deus, né, quando a gente fala, quando a gente prega, ela é poderosa para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pensa, né, ou imagina ou pede. Então ela faz, ela vai cumprir o efeito para que foi enviada. Vamos orar a Deus. Soberano Deus, graças eu te dou, Senhor, pela tua presença na minha vida, na vida dos meus irmãos, Senhor. Que teu Espírito Santo, Pai, no abrir da minha boca, Pai, toque o coração dos meus irmãos. Que possa tocar vida, Senhor, através, Senhor, da internet, através de online, Pai. Que as pessoas sejam transformadas, impactadas, Senhor, pela tua palavra. Assim, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Eu queria falar, o título da lição que eu disse assim, revestivos, mais ou menos assim, revestivos da armadura de Deus para... Vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau. Eu gosto dessa tradução, vistam-se, né? Vistam-se, não revistam-se, mas vistam-se, porque dá a impressão que nós estamos despidos e nós temos que vestir, não revestir. A gente não tem algo, eu estou falando da parte de Deus, a gente não tem algo para que a gente possa colocar Deus em cima. A gente está nu perante Deus, a gente precisa ser revestido por Ele. Eu gosto dessa tradução. Uns dizem revestivos, né? Revestivos, como se fosse a gente tivesse alguma coisa para que a gente pudesse revestir. Mas eu queria falar da armadura de Deus. Há poucos anos, uns anos para trás, né, eu servi o exército, a tropa, né? E lá tem, onde eu servi, que é chamado Batalhão de Caatinga, né? Foi o primeiro batalhão que foi formado, o pelotão que foi formado em Caatinga. A gente, para fazer o teste em Caatinga, Caatinga é a região predominante, é a mata predominante da minha região, é seco, tem xique-xique, mandacaru, vocês devem conhecer isso. Xique-xique, mandacaru, os espinhos são mais ou menos desse... Conhece, não? Os espinhos são mais ou menos desse tamanho. Tem cobra, cascavel, uma das cobras mais perigosas que tem na região. Então, quando eu fui, né, no ano para trás, né, a gente fez uma preparação de 5 dias na Caatinga, 5 dias. 5 dias sem comer e 5 dias sem beber água. A gente tinha que providenciar tudo lá da Caatinga. E para isso a gente foi todo preparado. A gente vestiu, só que a gente não vestiu, a única coisa que a gente não vestiu foi, eu vou chamar de colete. Colete, hoje em dia tem colete à prova de bala, mas antigamente não tinha, né? Hoje os soldados que vão para a guerra usam um colete à prova de bala. A gente não usou porque a gente não foi até, foi um teste. Então a gente foi preparado com munição real, com fuzil, a gente foi preparado com coturno, que é a bota, a gente foi preparado com a vestimenta de couro. Não sei se vocês não sabem, né? Mas eu vou explicar. Lá na minha região, a mata é muito severa. Então, os vaqueiros que chamam aquelas pessoas que cuidam do gado, a gente chama de vaqueiro, usam a couraça de couro por causa dos espinhos. Então, a nossa vestimenta dessa época foi feita a partir disso, do couro do animal, né? Dobrado, para que a gente pudesse entrar na Caatinga. Então, a gente foi todo preparado, foi todo equipado. A gente foi com um cantinho de água, a gente foi municiado e nesse meio termo teve preparação. É tanto que para a gente resistir, naquela época, eu estou falando naquela época, hoje eu não faço mais, eu fiz, né? A gente comeu cobra, a gente bebeu sangue de animal, porque era teste na Caatinga, a gente bebeu água da cumbuca do umbuzeiro. Umbuzeiro é uma fruta nativa lá da região. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que assim, o soldado, para ir para a guerra, tem que estar preparado. Eu tinha um capitão, o capitão que eu servi, ele disse assim: eu vou preparar vocês para a guerra. Eu vou mostrar a vocês como é que é preparar para a guerra, para a luta. Vocês vão ser soldados, não vão ser soldados de chumbo. Foi assim que ele se referiu a nós. Então, ele nos preparou para a guerra. A gente passou 5 dias na Caatinga, sem comer e sem beber. E a gente, no término dessa missão, a gente voltou para o batalhão, marchando 32 quilômetros. Marchando. 32 quilômetros de volta, depois de 5 dias. A gente dormia no meio da Caatinga, a gente acordava no meio da Caatinga, a gente dormia no relento, não dava para preparar a barraca, não dava para preparar nada. É assim que o soldado fica preparado para a guerra. É assim que o soldado fica preparado para a luta.
estar toda hora disponível para a batalha. Então a gente dormia agarrado com a arma, dormia não, era um olho dormindo, outro acordado, tá entendendo? Porque a gente não podia dormir. Porque a gente dormia antes de a gente chegasse, né? Acabou a instrução, acabava 2 da manhã, 3 da manhã, a gente descansava. Então ali a gente deitava, podia ter cobra, podia ter escorpião, podia ter todo tipo de bicho peçonhento. E a gente passou esses 5 dias, mas a gente estava preparado. A gente se preparou para isso, a gente se preparou para a guerra, né? Para uma luta real. Só não tinha um inimigo, mas a gente fez a simulação, a gente fez tudo isso. Então o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que se preparar, né, para a luta. E a luta nossa, eu fui, né, me preparar para uma suposta guerra com pessoas. Que é assim que os exércitos faz, para a gente batalhar com pessoas. Mas essa guerra aqui, que Paulo está falando, que Paulo fala no capítulo 6 de Efésios, até o capítulo 18, até o versículo 18, do capítulo 10 até o versículo 18, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra as pessoas, não é contra o meu irmão, não é contra a minha irmã, não é contra a minha esposa, não é contra o meu pai, não é contra isso. O nosso inimigo é muito mais eficiente do que pessoas. Ele é astuto, maquiavélico, sagaz, né? Imagina aí que ele não vai querer entregar você de mão beijada, dizer assim, aqui Jesus, ele. Não vai. Ele não vai querer nos entregar de mão beijada ao Senhor Jesus. Ele não vai fazer isso. Ele sabe o que é que ele quer fazer na nossa vida? Nos arrancar de lá. Tirar-nos da mão do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a palavra diz que assim não é carne nem sangue, né? Quando Jesus diz assim, Pedro, o que eu sou? Aí Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus, quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai que está lá no céu. E quem nos chamou foi o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. O mérito nós não temos nenhum. Então a gente vai ler do capítulo 10 ao do capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vistam-se com a couraça da justiça. O soldado está começando a se preparar. O soldado está começando a se vestir para ir para a luta. Assim permaneçam firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem, a coisa mais importante que hoje a gente vai fazer aqui. Sem isso, a gente não vai ganhar nenhuma guerra. E sem isso, a gente não vai resistir. E sem isso, a gente não vai vestir a armadura de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem a oração por todos os santos. Amém? Essa noite, a coisa mais importante que uma igreja tem é a oração. Sem oração, a gente não vence. Sem oração, a gente não guerreia. Sem oração, a gente é vencido. Nós temos que colocar isso em mente. Acho que o dia que tinha que ter mais gente era o dia da oração. É você se entregar a Cristo, é você se entregar, como foi aqui, o rio de Deus. Se a gente não se entregar a Deus, a gente nunca vai ser cheio dele. Então eu queria destacar alguns pontos aqui para a gente, né, analisar isso aqui. Eu já disse, a gente tem que se vestir da armadura de Deus. Tendo os pés, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Tendo os pés calçados no evangelho da paz. Eu já disse, você para ir para a guerra, você tem que calçar preparados. Né? E como é que a gente vai se preparar? Com o evangelho. É isso aqui.
Nós temos que ler isso aqui. Ninguém tem que ler por a gente. Eu sei ler, graças a Deus. Quando a pessoa não sabe, mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu conheci gente que não sabia ler, mas conhecia a Bíblia mais do que eu. Eu conheci gente que não sabia ler e sabia a Bíblia mais do que eu. Entendeu? Porque elas não sabiam, mas ela pedia para alguém ler, ou ouvia, está entendendo? E sabia mais do Evangelho do que eu. A gente sabe ler, a gente sabe escutar, e a gente não lê e não escuta o Evangelho de Deus. Isso aqui, calçando o Evangelho da paz, é você ler, é você aprender de Deus, é você aprender do Espírito Santo e comunicar. Foi dito aqui pela pastora Isabela, que no abrir da boca deles lá nesse seminário, seja usado a palavra dele. E ela disse, uma semente que a gente lance, jamais volta vazia. Olha o poder de Deus aí que tem na palavra de Deus. Se eu calço o Evangelho da paz, né, eu tenho que saber, eu tenho que levar esse Evangelho às outras pessoas. Eu tenho que saber desse Evangelho e levar esse Evangelho às outras pessoas. É isso que nós temos que aprender. O terceiro ponto diz o seguinte: usem o capacete da salvação. O que é que protege? O que é que protege? Primeiramente, eu queria dizer uma coisa a vocês. Nada disso é mérito nosso. Nada disso. É isso que nós temos a prestar atenção na leitura. A Bíblia diz, vistam-se da armadura de Deus. Já está lá, está aqui, é nossa. Agora nós temos que tomar o quê? Posse. É sua. Eu tenho que tomar posse. Eu tenho que querer me vestir da armadura de Deus. Eu tenho que querer. Deus não vai dizer assim, aqui, ó, está aqui. Está sobre você. Não, não é assim. Está lá, está aqui no Evangelho. O Evangelho está aqui. Calçou, preparou. Pronto, agora eu estou preparado, estou calçado, eu sei o Evangelho. Agora eu vou anunciar esse Evangelho. Né? E o capacete da salvação. O capacete da salvação é o que nos protege. A salvação é o quê? Mérito nosso? Quem conquistou a salvação para a gente? Quem foi que conquistou? Jesus, na cruz do Calvário. Já conquistou, já está lá. O Evangelho está aqui, a salvação está aqui, é para todos. Nós já temos? Nós temos que usar na nossa mente, ocupar a nossa mente, igual um capacete que nos protege. O soldado, quando vai para a guerra, o soldado atual, naquela época, o capacete era diferente. Hoje, o soldado, quando vai para a guerra, o capacete é de aço. Antigamente era de madeira revestido com couro. Hoje é de aço. Se nós não botarmos o capacete para bloquear a ação maligna na nossa vida, a gente vai sucumbir, irmão. A gente vai perder. A gente não pode brincar com o inimigo das nossas almas. Eu já disse, a minha luta não é contra o meu irmão, a minha luta é contra o Satanás. A Bíblia diz assim, ó, se você não estiver preparado, a gente está, se nós não, como é que se diz assim, se nós não sofremos ataque, se nós não tivermos nada, é porque nós não estamos com Deus, sinceramente. Sinceramente. Se Paulo falou isso aos Efésios, é interessante que essa carta dos Efésios, ela era a carta lida aqui em Efésios e era circulada, ela passava, ela ia passando, entendendo? Ela ia passando, para quê? Para o pessoal ler. Paulo estava dizendo. E sabe onde é que Paulo estava preso? Permanecer firme, usa o capacete da salvação. O terceiro ponto, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O que é o escudo da fé? O que é fé? É a nossa fé? Fé é o quê? Fé é o que você acredita. Mas não é essa fé que nós temos. Essa armadura de Deus não é nossa. Essa armadura de Deus é dele, é do Senhor Jesus. Ele conquistou tudo, eu já disse, conquistou tudo para a gente lá na cruz do Calvário. Está aqui. É eu e você tomar posse, é eu e você querer vestirmos, né? Revestir. Para mim não é revestir. Claro que tem uma tradução que diz que revestir-vos. Mas o vestir fica mais interessante, porque está a entender que eu estou
nu diante de Deus. Senhor, eu preciso me revestir de Ti. Eu preciso me revestir da Tua armadura. Eu preciso. Fé é aquela que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Essa é a fé. A certeza da nossa salvação. A certeza que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, nós sendo ainda pecadores. Nós sendo ainda pecadores. Ele morreu por nós e nos salvou. E nos aceitou da maneira que nós estávamos. Aceitar, Jesus nos aceitou. Agora, permanecer da maneira que nós queremos, nós não vamos dar um passo adiante e nem vamos revestir-vos a armadura de Deus. Nós temos que ter transformação. E para ter transformação, nós temos que aceitar o Evangelho de Cristo. Com todas as letras que aqui está. Com tudo que Ele nos deu. Não é só uma parte ao nosso gosto. Jesus Cristo não é um garçom que a gente pede uma coisa e Ele vai só já. Está aqui, o cardápio é esse. O menu é esse, está todo aqui. É esse que nós temos que ter na nossa vida. É esse que nós temos que buscar na nossa vida. É essa fé que Jesus lhe deu. Porque nós estamos aqui, graças a Deus, hoje, um dia de quinta-feira, buscando a presença dEle. E querendo revestirmos da armadura de Deus. É essa armadura. O quarto ponto. O quarto ponto diz o seguinte. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter... E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma que você tem de ataque é do Espírito. A única arma que você tem de ataque é do Espírito. A única arma que você tem de ataque é do Espírito Santo. Única. Se nós não tivermos ligados com o Espírito Santo, nós não vamos vencer. O inimigo, irmão, eu já disse, ele não quer nos entregar de mão beijada ao Senhor Jesus Cristo. É diferente, é muito, mas muito diferente. Muito. Quando a gente está lá no mundo, sem conhecer a Cristo. Ele não quer nem saber da gente. O inimigo quer nem saber de onde é que a gente está. Ele não faz nem questão. Agora, sirva ao Senhor Jesus, entregue a sua vida a Ele, como nós fizemos. Entregue. Aí você vai saber como é que o inimigo age. Aí você vai ter discernimento, porque o Senhor Jesus Cristo vai dar como o inimigo age. Nós temos que entender uma coisa. Romanos fala, não precisa botar não, Rebeca. Romanos fala o seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que o justifica. Foi o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos justificou. Se nós nos revestirmos disso, nós vamos sucumbir. Então, orar no Espírito, Paulo fala, bem assim, deixa eu dizer, André. Com oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Vigiando, orando. Eu já disse, sem oração a gente não vence guerra. Com oração a gente não vence luta. E Paulo fala aqui, para que vocês possam resistir ao dia mau. Há um dia na nossa vida que é pior do que todos os dias. Há um dia, se não for Deus, a gente não aguenta. A gente não suporta. Você e eu estamos aqui porque nós decidimos. E se nós não decidimos, vamos decidir hoje. A nos vestir da armadura de Deus. Porque esse dia mau chega, irmão. Esse dia mau que Paulo está falando aqui chega. Para Paulo chegou. Ele foi preso. Ele sabia onde ia. Ele sabia o que estava esperando, mas ele foi.
Ele sabia o que ia acontecer com ele, mas ele foi. Revestirmos da armadura de Deus é crer em Deus. É crer em Deus. Rebeca, coloca aí o primeiro ponto, por favor. Cingindo-se com o cinto da verdade e tendo os pés calçados com o evangelho da paz. Eu vou pedir o presbítero Márcio para orar para a gente sobre isso, né? Para que a gente possa, né, estar preparados. Preparados, irmão, não é se preparar, não, é preparados. Preparados. Senhor, nós te damos graças a Deus, Pai, porque a Tua presença, Senhor, é a Tua presença que nos leva, Senhor, a nós estarmos revestidos. É nós, Senhor, ó Pai, ouvirmos a Tua voz, crermos, Senhor, ó Pai, na Tua palavra, Senhor, e nos entregarmos. E assim, Senhor, ó Pai, nós sejamos, Senhor, Pai, revestidos dia após dia, Senhor, Pai. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, Pai, nós não queremos, Senhor, jamais tirar um dia só, Senhor, a armadura, Senhor, Pai, que Tu apresentas para nós. Nós queremos dia após dia, Senhor, Pai, andar com ela, Senhor, ó Pai, e ajudar outros a estar, Senhor, Pai, Senhor, vestindo, Senhor, com a armadura verdadeira, a única que nos protege e a única, Senhor, que nos leva à salvação, Senhor. É isso que nós queremos, ó Deus, nesta noite, Senhor, ó Pai, que nós não nos preparemos, Senhor, só um dia, mas que nós estejamos preparados todos os dias, Senhor, Pai, para ir onde o Senhor quer que nós vayamos. O soldado, ele é preparado para ir, e o soldado ele é preparado para poder sair, Senhor, Pai, e o Senhor prepara os filhos para poder sair, não simplesmente para permanecer no mesmo lugar, pois no mesmo lugar não há guerra vencida. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, Pai, porque nós entendemos, Senhor, Pai, que nós precisamos, Senhor, Pai, de nesta preparação, nós precisamos, Senhor, Pai, de agora dar um passo de fé, Senhor, Pai. Nós precisamos de dar um passo de confiança, Senhor, Pai. Nós precisamos de dar um passo, Senhor, ó Pai, movidos no Teu Espírito, sabendo que o Senhor vai agir diante daquele que está à nossa frente, Senhor, aquele que está à nossa frente, Senhor, Pai. Não é, Senhor, ó Pai, aquele que simplesmente está, Senhor, ó Pai, confiante, é o inimigo que está à nossa frente, Senhor, Pai. E em Teu nome, Senhor, Pai, nós queremos, Senhor, estar cada dia preparados, Pai, para ir e para vencer, Senhor, ó Pai, para levar, Senhor, outros, Senhor, a vencer, porque assim diz a Tua palavra, Senhor, que aquele que está, Senhor, Pai, Deus forte, que ajude quem está fraco, Senhor, Pai. E é isso que nós queremos ser, Senhor. Nós queremos ser, Senhor, Pai, uma nova geração, Senhor, Pai, ensinando, Senhor, Pai, a geração vindoura, Senhor, Pai, a permanecer firme, Senhor, Pai, a crescer firme, Senhor, Pai, e aí firme, Senhor, sabendo que da mesma maneira como Josué, ele foi, porque o Senhor estava com ele, Senhor, Pai. É isso, Senhor, Pai, que nós precisamos, Senhor, Pai, de nesta noite tomar a decisão, Senhor, eu quero ir, porque Tu me preparaste e Tu estás indo comigo, Senhor, Pai. Nós Te damos graças, Senhor, ó Pai, porque o Senhor prepara todos os dias, Senhor, Pai, para nós podermos, Senhor, Pai, vencer, Senhor, Pai, as nossas lutas, vencer, Senhor, as nossas tentações, Senhor, vencer, Senhor, ó Pai, as nossas debilidades, Senhor, Pai, e tantas vezes as nossas faltas, Senhor, Pai, de crença, Senhor, porque tantas vezes não vimos, mas assim é a fé. A fé nós não vemos, nós simplesmente cremos. Senhor, muito obrigado. Continua, Senhor, Pai, agindo, Senhor, ó Pai, através, Senhor, ó Pai, da armadura, Senhor, Pai, que está nos deste, Senhor, Pai. Nós queremos, Senhor, ser esses soldados obedientes, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Coloca o segundo ponto aí, por favor. Irmãos, orar. Orar é o mais importante. Quando a gente ora, a gente vai ter vontade de ler a palavra de Deus. Quando a gente ora, a gente vai ter intimidade com Deus. Eu estava dizendo no meu lado de paz, o lado de paz é de Deus, né? Agora é o Life Group, né? Eu estava dizendo no Life Group, né, que se a gente não dormir com Deus, acordar com Deus, tomar café da manhã com Deus, se a gente não tiver com Deus 24 horas por dia, a gente não vai existir. A gente não vai existir. A nossa vida, irmão, é de oração. A nossa vida é de busca intensa a Deus.
Usem o escudo da fé com o qual vocês... Usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Coloca o outro, Rebeca. Usem o capacete da salvação. Amém? Vamos se preparar. Quem está preparado, continue preparado. Quem não está preparado, se prepare. Hoje, é hoje, que o dia mau pode ser hoje, pode ser amanhã. Jesus disse que todos os dias é um dia mau, né? Mas Paulo fala aqui que há um dia mais mau do que os outros. E para esse dia, vocês e eu temos que estar preparados. Amém? Gilberto, pode orar para a gente, por favor? Senhor, nós temos, Senhor, ó Pai, o privilégio, Pai, de a cada dia que passa, Senhor, ó Pai, nós vermos que, Senhor, nós temos o conhecimento da Sua Palavra, Senhor, e diante do conhecimento, ó Pai, nós entendemos, Senhor, que nós temos algo para fazer mais, Pai. Pai, aqui como esta palavra fala hoje, Senhor, ó Pai, nós precisamos de nos preparar, Senhor, sim, Senhor, ó Pai, nós precisamos de nos proteger também, Senhor, ó Pai, mas mais importante do que tudo, ó Pai, nós precisamos, Senhor, ó Pai, sermos completamente, Senhor, ó Pai, diferentes, ó Pai, dia após dia, Senhor. Pai, nós precisamos nos preparar, Senhor, ó Pai, dia após dia, para que, Senhor, nós venhamos, Senhor, a ser vistos pelo Senhor. Pai, como o Senhor nos preparou, como o Senhor quer que nós sejamos, como o Senhor quer nos ver, ó Pai, e que nós vivamos também, Senhor, ó Pai. Senhor, ó Pai, nós queremos, Senhor, ó Pai, sermos preparados a cada dia, Senhor. Também através de nós, Pai, nós podemos preparar outras pessoas, Pai. Nós podemos preparar outras vidas, Pai. Através de nós, Senhor, ó Pai, vidas, Senhor, venha conhecer o Senhor, Pai. Senhor, ó Pai, a cada dia que passa, Senhor, existem lutas, Pai, existem dificuldades, Pai, mas essa, Senhor, ó Pai, é a vida que o Senhor nos dá, Senhor, Pai, como o presbítero Ângelo falou, Senhor, que se nós queremos conhecer, ó Pai, os verdadeiros problemas, Pai, nós precisamos de nos entregar ao Senhor, Pai. Mas é nessas horas, Pai, é nessa situação que nós vemos o quanto o Senhor nos capacita, Senhor, o Senhor nos dá sabedoria, Senhor, para nós, ó Pai, ultrapassarmos, Senhor, todas as dificuldades, ó Pai, e vencermos, Pai. Pai, a palavra do Senhor diz que é mais fácil, Senhor, ó Pai. É melhor, ó Pai, nós estarmos um dia com o Senhor, ó Pai, do que 1000 dias, ó Pai, ou 1000 anos, Senhor, ó Pai, fora da Sua presença, Pai. Porque esse dia que nós estamos com o Senhor, nós estamos vivendo a salvação, Senhor, ó Pai. Nós estamos vivendo frutos do Senhor, Pai. Pai, nós oramos, Senhor, que nada, Senhor, ó Pai, nem ninguém, Senhor, ó Pai, nos leve, Senhor, ó Pai, a nós recuarmos, Senhor, ó Pai, na jornada, Pai, na batalha, mas que nós possamos, Senhor, seguir em frente sempre, ó Pai, nos revestindo, Pai, nos fortalecendo, Pai, nos capacitando, Senhor, para nós lutarmos e vencermos a cada batalha, para nós lutarmos e vencermos, Senhor, ó Pai, diante de flechas inflamáveis que o inimigo nos lance, Senhor. Essas flechas, ó Pai, que muitas vezes nos levam, Senhor, ó Pai, a nós nos desviarmos, Senhor, ó Pai, a nós esfriarmos na fé, Pai. Aumenta a nossa fé a cada dia, Senhor, Pai, para que nós possamos, Senhor, Pai, viver, Senhor, segundo a Sua vontade, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado, presidente Gilberto. Então, meus irmãos, um conselho para mim mesmo e um conselho para vocês. Orem. Paulo diz, orem todo o tempo no Espírito, vigiando, permanecendo firmes. Permaneça firme no Senhor. Eu garanto a vocês, garanto na fé que o meu Jesus me salvou, que eu creio nele, que nem eu e nem você vamos nos abalar. Nem eu e nem você vamos sucumbir. Vamos passar dificuldade. Vamos passar dificuldade. Quando a gente entender bem quem é o nosso inimigo, a gente não vai ficar com raiva das pessoas. A gente não vai querer o mal delas. Não, a gente vai querer que Jesus salve elas. Porque nossa luta não é contra as pessoas. Eu tenho que amar. Jesus disse o seguinte: se você ama quem te ama, por que você faz nada? Agora ame seus inimigos. Ame quem não gosta de você. Nossa luta é contra o diabo. Contra Satanás e seus demônios.
E uma coisa, graças a Deus, que o Satanás nem é onisciente, nem é onipresente, nem é onipotente, nada disso. A luta que nós temos que lutar é resistir. A luta já foi vencida por Jesus lá na cruz do Calvário. A gente não tem que vencer o diabo de jeito nenhum. A gente tem que resistir. Tiago fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas antes ele fala, chegai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quer vencer? Quer chegar ao céu? Então vista-se da armadura de Deus. E saiba que é o inimigo das nossas almas. Saiba quem quer tirar vocês da mão de Deus. Ele não pode, mas ele vai tentar todos os dias das nossas vidas. Todos os dias ele vai querer nos tirar da mão de Deus. Todos os dias. Ou eu e você tomamos posse da armadura de Deus, daquilo que Deus já tem nos dado, mas Deus nos deu para a gente tomar posse. Não foi para a gente deixar parte. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que a gente possa orar. E esse templo, em nome do Senhor Jesus Cristo, esteja cheio de gente. Buscando a face do Senhor. Buscando a presença de Deus. Que os domingos esteja gente. Mas no culto de oração, se nós pensarmos bem, é aqui que é travado batalhas. É aqui que é travado guerra. É aqui que o inimigo age nas nossas mentes. É aqui que o inimigo não quer deixar a gente vir. Porque sabe, porque aqui a gente fala com Deus. Eu e Deus, Deus e eu. O que eu disse? Durma com Deus, jante com Deus, durma com Deus, acorde com Deus, tome café da manhã com Deus. Diga assim, bom dia, meu Deus, bom dia, Espírito Santo. Ande com Deus. E uma coisa mais, quando a gente está dormindo, a gente dorme. A Bíblia diz que Deus nem toscangeneia e nem cochila. Ele vela por nós quando nós estamos dormindo. Irmão, isso é poderoso. Isso é poderoso. Que Deus nos ajude e que a gente possa realmente vestir a armadura de Deus. Não deixe para amanhã, irmão, é hoje. É hoje. Eu vou chamar vocês aqui na frente, quem quer, né? Quem quiser se vestir da armadura de Deus. Pensa assim, olhe para Deus assim, Senhor, eu estou nu diante da tua presença. Eu não tenho defesa nenhuma. Eu sou um páreo fácil ao inimigo, se eu não me revestir de ti, Jesus. Eu sou uma presa fácil ao inimigo, Senhor. Num piscar de olho ele me tira da tua presença. E para onde eu irei, Senhor, sem a tua presença? Quem quiser vir aqui e receber essa oração, a pastora Isabela vai fazer a oração. Venha, venha, se entrega a Deus, se entrega ao Espírito Santo, né? Mas se entregue mesmo, Senhor, eu quero revestir dessa armadura que Paulo fala. É do próprio Deus, é o próprio Deus na nossa vida, em nome de Jesus.